Olá, meus amores, nossa aula de História, correção da página 232, sobre o conteúdo do Segundo Reinado, que falava sobre o golpe da maioridade, né? Onde Dom Pedro II, para assumir, né, foi antecipado a sua idade para que ele pudesse assumir. E ele governou o Brasil por 50 anos. Então vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão diz assim: descreva a inconstitucionalidade dos 3 primeiros períodos políticos após a independência. Nós vimos que mesmo depois que Dom Pedro proclamou a independência, houveram muitos conflitos nesses governos que vieram seguidos, né? Inconstitucionalidade é o que a tia falou, é quando se faz algo que não está decretado na Constituição, né? Que foge dessa lei. Então, no primeiro reinado, qual foi essa atitude? A Assembleia foi dissolvida e Dom Pedro I outorgou a Constituição de forma que lhe conviesse, né? A forma que lhe agradasse. No segundo, foi o período regencial. O que foi que aconteceu? A negociação do ato adicional de 1834, que modificou a própria Constituição. E no segundo reinado, ocorreu o quê? O golpe da maioridade, que foi que quando com 14 anos, Dom Pedro se tornou imperador. Certo? Segunda questão: por que o Brasil viveu um parlamentarismo às avessas? Porque aqui o parlamentarismo aconteceu exatamente ao contrário do que acontece, onde o quê? O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo, que era para ser o contrário, né? Nos países da Europa, o executivo é que manda, tá certo? Então aqui foi ao contrário. Terceira, no final do seu reinado, Dom Pedro II sofria com a pressão da Inglaterra para abolir a escravatura. Explique qual o interesse da Inglaterra em libertar os escravos. Não era porque a Inglaterra era boazinha, porque eles queriam que eles comprassem, né, tivessem condições de consumir os seus produtos. Então eles queriam que eles tivessem um salário para poder consumir, comprar os produtos da Inglaterra. A quarta questão não precisa ser feita porque era para ser discutida em sala e nós não estamos, né, presencial. Vamos agora para a página 233, que vai falar sobre o ciclo do café, que nós vimos agora, né, na aula passada do Segundo Reinado, que foi um produto que teve em alta, né, e estava dando bastante lucro ao nosso país. As primeiras mudas de café foram trazidas para o Rio de Janeiro pelo militar luso-brasileiro Francisco de Melo Palheta, contrabandeadas da Guiana Francesa. Durante muito tempo, as plantações eram voltadas exclusivamente para o consumo doméstico, somente para beber, tá certo? Porém, a partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo interior da região sudeste, especialmente por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Havia 2 grandes grupos de produtores de café: os produtores do Vale do Paraíba e os do Oeste Paulista. Os primeiros investiram sua produção no sistema de plantation, ou seja, monocultura em grandes latifúndios, com mão de obras escravas, visando o mercado exportador, visando plantar para exportar, vender para fora. Já os últimos se empregaram na produção mão de obra assalariada, composta de imigrantes, mas que estava muito próxima à escravidão, devido às condições de negociação desse trabalho. Apesar de ser assalariada, as condições não eram boas, tá certo? Houve grande expansão dessas lavouras cafeeiras, devido a alguns fatores, tais como o aumento do consumo do café nos mercados interno e internacional, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. A queda das exportações de outros produtos como algodão, açúcar e cacau, o que levou muitos fazendeiros a investirem no ouro negro, e as condições geográficas extremamente favoráveis às plantações, pois nessa região o solo é o de terra roxa, ou seja, bastante favorável às lavouras de café.
e também as chuvas e climas adequados a essa plantação. Ainda havia 2 pontos que contribuíam para as plantações do café. Grande parte do Sudeste já estava desmatada, facilitando a plantação e o transporte das regiões de mineração para o Rio de Janeiro. Já existia e começou a ser utilizado para o escoamento da lavoura pelos cafeicultores. Então, existiam vários pontos que favoreciam, né? O clima, essa parte que já estava desmatada, então era só plantar, certo? Então, tudo isso favoreceu. Na página 234. Essas condições eram favoráveis porque a produção do café era muito simples, porém era exaustiva. Primeiro, era necessário desmatar as terras onde seriam plantadas essas mudas, que demoravam cerca de 5 anos para a colheita. Durante esse tempo, outras lavouras de gêneros alimentícios eram cultivadas, além dos cafezais, para manter a subsistência daqueles que moravam nas fazendas. Depois, a colheita era feita de forma manual por escravos ou imigrantes que em seguida colocavam os grãos para secar em terreiros. Após a secagem, retirava-se o material que reveste o grão, espécie de socadores, para melhorar a qualidade do café. Só então eram ensacados e levados em mulas até o Rio de Janeiro para serem exportados. Porém, os elementos estruturais da economia não mudaram: a monocultura, o latifúndio e a exportação. Então, assim, como falou, era muito exaustivo. Se esperava 5 anos para poder colher. Essa colheita tinha que ser manual, tinha que tirar, tinha que esperar secar, tinha que moer, né? Então, era muito complicado, né? Muito demorado essa questão do plantio do café. Tudo isso levou o café a tornar-se o principal produto de exportação durante muitos anos. Tamanha lucratividade proporcionou que muito dinheiro obtido pela comercialização do café fosse investido na industrialização da região sudeste. Um exemplo bastante interessante dessa industrialização foi a construção de ferrovias para o transporte de café, que interligaram as regiões produtoras e intensificaram as ações do Porto de Santos para a exportação da produção, ficando dessa forma toda a riqueza concentrada no Sudeste. E o restante do país não viu benefícios. Claro que se a plantação era lá no Sudeste, eles iam pegar esse lucro e o quê? Colocar lá, né, para a melhoria deles, né? Na página 235. O Brasil, na verdade, controlava o mercado internacional de café, porque tinha maior oferta desse produto no mundo. E dessa maneira conseguia controlar os preços e decidir como seria a política de comercialização internacional. Tanto que rapidamente a produção do café superou a do açúcar. No entanto, a permanência desse cenário dependia do constante aumento de consumidores nos países, compradores do produto. Tanto que chegou um período em que a oferta passou a ser maior que a demanda. E isso é um sinal de que os preços tendem a cair. Se eu tenho mais produtos do que pessoas para comprar, eu vou ter que diminuir o preço para que essas pessoas comprem, ok? E isso é um sinal de que os preços tendem a cair. Mas como esses produtores, conhecidos como os barões do café, dominavam o cenário político, forçavam o governo a comprar a produção excedente, né? O que sobrava, eles forçavam o governo a comprar. Surgiram também os comissários do café, que eram pessoas que faziam o papel de intermediários entre os produtores e os exportadores, controlando assim a venda do produto e garantindo o acesso a créditos para aumentarem a produção e negociando a compra de produtos importados. Era dessa forma que funcionava a política de valorização do café, na qual tudo era feito de acordo com os interesses de quem tinha dinheiro. Então existia aquela pessoa que ia fazer a negociação entre os países, né, que queriam comprar esse café. Então existia esse intermediário. Na página 236 vai falar as consequências do ciclo do café. Quais foram as consequências? Tiveram boas e ruins. Devastação indiscriminada de grandes áreas e grande desgaste do solo devido ao fato de não existirem cuidados na preservação da terra. Então iam só plantando, devastando, plantando e colhendo e não iam cuidando dessa terra.
Também, dependência de toda a economia brasileira em relação a um único produto, a sobrecarga econômica dos recursos do governo devido à política de valorização do café, concentração de poder político, desenvolvimento industrial, urbanização e ampliação de malha de transportes apenas na região sudeste, instalação de imigrantes europeus na região sudeste. Como o aumento do consumo do café dependia do aumento populacional de consumidores, começou a sobrar café e assim o preço necessariamente caiu. Além disso, a crise mundial de 1929 nos Estados Unidos forçou ainda mais a queda do preço, com maior rapidez e com a diminuição da dependência econômica em relação ao café. Outros setores da economia brasileira começaram a ter a atenção do governo. Claro, né, gente? O governo não pode se deter a apenas um produto. Por quê? Como foi falado aqui, se esse produto decair a sua comercialização, então vai prejudicar o país. Então a gente tem o quê? O país tinha que mostrar outros produtos, né? Não era só o café, tinha que ter os outros produtos também para comercializar. Então vamos responder logo a página 237 para que a gente consiga avançar nos nossos conteúdos, pois a gente só tem essa semana para concluir, tá certo? A primeira questão dizia assim: como chegaram as primeiras mudas de café no Brasil e como foi a sua propagação? Lá no início do texto fala o quê? Que as primeiras mudas de café foram trazidas por Francisco de Melo Palheita, contrabandeadas, né? Não foi de forma legal, contrabandeadas da Guiana Francesa. E a partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam no interior de São Paulo. Então foram duas perguntas aí: como foram trazidas e como foi a sua propagação? A propagação foi somente a partir do século XIX, com lavouras de café no interior de São Paulo. Segunda, pesquise e escreva como eram as condições de trabalho dos imigrantes nas áreas de cultivo de cafezais, para descobrir o porquê de ser uma condição muito próxima à escravidão. A tia vai botar aqui a resposta para vocês olharem, tá bom? Peraí, só um minuto. Aqui, a tia colocou para vocês verem aí. Os imigrantes eram muitos e encontravam-se em situação de miséria em seus países, de modo que ao chegar ao Brasil era uma mão de obra farta e barata, porque lá eles estavam passando necessidade, né, gente? Então eles vinham com a esperança de ter uma vida melhor, né, condições melhores de vida, e não tinham muitas opções, né? Então se submetiam a esses latifundiários. E era comum, por exemplo, que os italianos fossem pejorativamente chamados de crioulos da terra, por causa da sua situação social semelhante à dos escravos. Eles tinham baixos salários e muitas horas de trabalho. Fora que, como eles vinham, né, imigrantes, moravam muitas vezes nas fazendas, né, então eram maltratados, moravam em locais quentes, pequenos, então a situação era bem precária desse pessoal. Então vamos agora continuar aqui a nossa correção. Terceira, marque as alternativas que indicam o que motivou a grande expansão das lavouras cafeeiras. A. O aumento do consumo do café nos mercados interno e internacional. B. Queda das exportações de outros produtos, como algodão, açúcar e cacau. C. Investimentos de fazendeiros no ouro negro. E a F. Condições geográficas, solo, chuvas e climas extremamente favoráveis às plantações. Quarta, defina cada termo apresentado abaixo sobre o período do ciclo do café. Barões do café eram os produtores, os donos, né, das fazendas de café. B. Comissários do café eram as pessoas que intermediavam a relação do produtor com o exportador, né? Quem vendia com quem comprava, ok? Aqui se encerra essa parte sobre o ciclo do café e na próxima aula a gente já vai ver como se deu a fase do Brasil República. Fiquem todos com Deus e boas atividades.